O pecado de Davi. Pessoal, esse texto é muito conhecido na Bíblia, mas eu quis trazê-lo porque ele nos traz muitas lições de vida. É impressionante um texto só trazer tantas lições. Então, eu gostaria de entender junto com vocês como que um homem como Davi, que ele foi considerado o segundo coração de Deus, como está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 22. Um homem que tinha toda a intimidade com Deus. Ele deixou o inimigo entrar na sua mente. Quando foi que isso começou a acontecer? Porque o pecado não começa da noite para o dia. Ele vem agindo sorrateiro, devagar, ele vai entrando na sua vida. Então, eu quero entender também, depois que Davi cometeu o crime, o adultério, o assassinato, depois que ele cometeu todo esse crime, como ele ficou mentalmente, como ele agiu diante de Deus. E depois, por que Deus parou de responder as suas orações? E o mais importante, por que Deus perdoou Davi do seu crime, do seu pecado? Mas, entretanto, mesmo Deus perdoando Davi, Davi teve que colher todos os frutos do seu pecado. Eu gostaria que você acompanhasse comigo para entender bem essa história. Mas antes eu vou pedir para você deixar aí o seu like, né? Se inscrever no canal, para quem não me conhece, meu nome é Maria, né? E esse é o canal Você Pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora pro texto. Vamos lá? Bom, pessoal, aconteceu que Davi sempre ia para as guerras. Ele tinha prazer em participar da guerra para levantar o nome de Deus. Porém, em uma dessas guerras, dessas batalhas, Davi resolve não ir para a guerra. Ele envia o seu braço direito, o seu capitão, Joabe, né, que tem muita competência. Mas ele não achou querendo, ele não quis ir, ele queria descansar um pouco. Então ele preferiu ficar no reino e cuidar das coisas internas. Então a guerra contra os amonitas estava estralando lá. E Davi no seu reino. Eis que um dos dias, ele passeando pelo seu palácio, ele viu uma linda mulher se banhando. E Davi ficou observando aquela mulher se banhando. E ele começou a ter pensamentos, né? Então Davi perguntou ao seu servo quem era aquela mulher que chamou tanto a atenção dele. E o servo dele disse, é a mulher de Davi, Urias, o Eteu. Ele é soldado, está na guerra. Aí ele disse, manda trazer essa mulher para mim. O rei tinha esse poder, né? Então, o rei mandou que chamasse essa mulher, que chama-se Betseba. Betseba foi imediatamente ao encontro do rei. E lá ficou com ele, se deitou com ele, né? E depois, quando terminaram de fazer o seu adultério, se limparam da sua imundícia, como se tivesse feito coisa ruim e não gostaram do que fizeram naquele depois. Antes, o pecado, ele é, vamos dizer aí que ele é atraente, né? Mas depois que comete, ele fica meio que sujo, né? Então eles se sentiram meio sujos. Então Betseba foi para casa, Davi continuou a sua vida ali no reino.
Passou uns 2 meses, a mulher mandou dizer para Davi que estava grávida. Ela estava grávida do rei, porque o marido dela estava na guerra há muito tempo. Então não tinha como dizer que era do marido. Então, naquela época, uma mulher, por exemplo, adulta, ela era apedrejada, mesmo tivesse cometido adultério com o rei. Então, Davi mandou chamar o marido dela, mandou chamar Urias, para vir para casa para se deitar com a mulher e assim engravidá-la, segundo o que eles estavam pensando. Então, foi mandado mensagem para que Urias voltasse da guerra. Davi. Urias voltou, mas sem entender o porquê, porque ele era ele era um capitão de exército também, de outras de frente, né? Então, Davi, quando chegou lá, ele falou assim: o que está acontecendo? Por que me mandou chamar? Então ele disse: porque eu quero notícias, tal, isso, aquilo. Então, Urias informou tudo sobre a guerra. Então Davi disse: agora que você já está aqui, vai para sua casa, lava seus pés, fica com a sua esposa, né, com a sua mulher, fica à vontade. Aí amanhã, depois você volta, né? Mas fica aí com a sua mulher, né, já que está aqui. Aí Urias falou assim. Urias não respondeu muita coisa para o rei, mas foi embora. E então o rei mandou que ele servisse um banquete na casa de Davi, um presente para na casa de Davi, não, na casa de Urias, dando um presente para Urias. Mas Urias nem tomou conhecimento, porque Urias dormiu lá no alojamento dos soldados. Davi ficou sabendo disso e mandou chamar Urias, né? Por que você não foi dormir com a sua mulher na sua casa? Aí Urias disse: a arca de Deus, meu senhor Joabe, está lá, meus amigos, todos na guerra, todos na luta só, e eu vou me deitar com a minha mulher e comer do bom prato e beber do bom vinho, enquanto eles estão lá, no relento, morrendo? Não, eu não... Isso não seria justo com o meu Senhor, nem com o Senhor e nem com o meu Deus. Não, eu não farei tal coisa. Então Davi entristeceu o semblante, porque viu que o negócio estava se complicando. Poxa, se ele não vai deitar com a mulher dele, e agora? Ai, ai, ai. Então Davi ficou pensativo. E então Davi disse para ele: não vai hoje embora não, fica mais um pouco, que eu tenho algumas ordens para mandar e daí depois amanhã você vai. Fica aí mais essa noite. Então Davi ainda tinha uma esperançazinha que ele dormisse com a Betseba. Mas aconteceu que ele não foi, dormiu a noite na porta do palácio. Davi ficou sabendo, mandou chamar o homem. Escreveu uma carta para ele, selou com o seu anel e pediu para que ele entregasse essa carta a Joabe, o capitão do exército. Davi então levou a carta para Joabe, que quando leu a carta era uma sentença de morte para Urias. A carta dizia que para ele colocar Urias na frente da batalha e que não o ajudasse até que ele fosse morto. Joabe não entendeu nada porque respeitava Urias, gostava de Urias, mas era uma ordem direta do rei. Ele não sabia o que fazer. Ele teve que cumprir a lei. E Davi foi mandado como uma ovelha para o matadouro. Davi não, Urias. Urias foi mandado como uma ovelha para o matadouro. E lá foi Urias, na frente da batalha. E é claro, né, pessoal, que Urias não sobreviveu. Tendo Urias caído, então Joabe mandou o mensageiro a Davi, dizendo
para que ele falasse as notícias da guerra e que dissesse que Urias, o heteu, teu servo, está morto. E assim o mensageiro fez. Chegou até Davi, contou todas as artes da guerra que tinha acontecido e também deu a notícia que Urias, o teu servo, heteu, também estava morto. Então Davi deixou passar o luto, foi lá, pegou a Betseba, casou-se com ela, então ficou tudo normal, porque como ele era um rei, ele podia casar com a viúva, e a viúva, sendo viúva, poderia se casar novamente, então estava tudo certo, né? Não tinha nada errado, né? Então ela estava grávida dele, depois ele era o rei, e tudo estava muito certo. Estava muito certo? Nada, pessoal. Davi não ficou feliz com o pecado que ele cometeu. Ele ficou triste. Ao contrário, todos os dias e noites Davi orava e clamava, Davi se curvava, implorando o perdão de Deus. Davi, ele gritava pelo perdão. Ele não estava feliz, ele ficou triste. Davi ficou doente. Davi, ele ficou horrivelmente triste dentro do seu próprio mundo. Ele não tinha prazer mais em nada. Davi se trancava dentro do quarto e ninguém conseguia falar com ele. Ficou aquele homem sem luz, sem brilho. Aquele brilho que Davi tinha, não tinha mais, estava apagado. E ele não tinha força para fazer nada. Por quê? Porque ele estava sentindo pecado na carne dele. Ele estava impregnado com aquilo e não tinha o que fazer para ter aquela luz de volta. E ele orava, e ele pedia, e ele clamava. E nada, e nada. Até sua criança nasceu, né? E quando a criança nasceu, logo em seguida, Natã, o profeta, foi falar com Davi. Aconteceu que o profeta Natã falou para Davi: eu sei que você não está atendendo ninguém, mas tem uma causa que você precisa julgar, que eu não estou conseguindo, está me tirando o sono, e você precisa me ouvir. Então Davi, claro, deixou que o profeta falasse. E o profeta começou. Havia numa cidade 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muitas ovelhas e gado em grande número. O pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia nos seus braços. E ele a tinha como filha. Porém, chegando um viajante na casa do homem rico, ele não quis pegar nenhuma das suas ovelhas, nenhuma dos seus gados, para dar de comer para o homem viajante. Pegou, ao contrário, pegou a cordeirinha do homem pobre, preparou e deu para o viajante. Então, a ira de Davi se apossou dele de uma forma tão tremenda que Davi se levantou naquela fúria e disse: como pode isso acontecer? Como ele não se compadeceu desse homem? Com toda certeza, o homem que fez tal coisa deve ser morto. E a cordeirinha restituído 4 vezes
porque não teve compaixão, porque não se compadeceu do homem. Então, essa é a sentença. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Eu te dei a casa de Judá e de Israel. E se isso fosse pouco, acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor e fizestes o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, o feristes a espada, e a sua mulher o tomastes, depois de ferir com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, por tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres e darei ao teu próximo. Em plena luz deste sol, porque tu fizestes oculto, eu farei à vista de todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Também o Senhor te perdoou. Mas, posto que com isso deste motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também este filho que te nascera morrerá. E Natã foi embora para sua casa. Amém. Então, pessoal, vamos por parte. Vamos tentar entender por que Davi, um homem tão fiel a Deus, um homem tão temente, observador da palavra de Deus, um homem que sequer ele ia em uma batalha sem falar com Deus primeiro. Como ele deixou se enveredar pelo pecado. Em Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que está de pé, olha, cuida para que não caia. Então, veja bem, todos que estão de pé é propenso a cair. Então, precisamos observar aonde Davi começou a cair na fé. Porque teve o momento exato. O pecado não nasce da noite para o dia. Ele vem subindo, sem que a pessoa perceba. Aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20, ele traz os deveres do rei. Como o rei deve agir? Um rei guiado por Deus. Então, aqui estão os estatutos. E uma das cláusulas que Davi desprezou, talvez em nome da vaidade, foi no versículo 17, que diz assim: portanto, não tomará para si muitas mulheres, para que o seu coração não desvie. E também não tomará para si nem muito ouro e nem muita prata. Então, perceba que um dos mandamentos que Davi não observava muito era em relação a mulheres. Porque ele achou que isso não faria mal nenhum. Mas o camarada tinha várias mulheres, então com isso
vários problemas a resolver. Então começou a se desviar o coração de Davi, dividir muito. Então o que acontece? A vaidade foi tomando conta dele e ele foi casando por nada. Era para unir o reino, era para qualquer coisa Davi casava, porque ele queria aquela mulher ali à disposição dele. Sempre à disposição dele para a hora que ele precisasse. Como ele era rei, ele não podia sair por aí caçando mulheres, mas ele podia ter o harém dele, né? Então ele começou a casar desembestadamente. Bastava olhar para uma mulher gostar, ele casava. Então aquilo foi afastando ele de Deus, que ele começou a seguir esse caminho. E perceba que quando foi para ir para a guerra, ele já estava sossegado, ele estava tranquilo. Ele se sentiu bem estando em casa, enquanto os homens dele estavam lá na guerra. Davi quis paz, sendo que não era momento de paz, era momento de guerra. Perceba como o pecado já começou a fechar os olhos dele aí. Um homem que era ativo, de guerra, que gostava de estar ali à frente das batalhas, deixa a guerra por conta dos outros e fica em casa descansando. Perceba que o pecado já estava ali. Ele já estava dando o lado para o inimigo. Então foi a coisa mais fácil. Colocar uma mulher linda diante dele. Davi era a fraqueza dele. Mulher era a fraqueza de Davi. Então, quando isso aconteceu, ele não pensou duas vezes. E aí foi onde ele cometeu o adultério. E juntamente com uma coisa, que é uma coisa nunca vem sozinha, e daí o crime. E foi aonde ele caiu em si do que ele fez. Porque ele cometeu aquilo. Ele ficou, quando ele cometeu esse crime, então ele entendeu que ele estava errado com Deus. Perceba que qualquer coisa ele pedia autorização de Deus, aprovação. E por que ele não pediu aprovação para Deus para cuidar no caso do Urias? Porque ele sabia que ele estava errado, porque ele estava em pecado, ele não tinha moral para falar com Deus. E quando a pessoa ela fica suja, quando ela fica sem moral, ela não tem coragem de falar com Deus. Até porque ele clamava pedindo para Deus perdoá-lo. E Deus não respondia a ele. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, Davi se sentiu pequeno diante de Deus. Ele se sentia amigo diante de Deus. Ele foi caindo devagar. Mas Davi chamou a atenção de Deus mais uma vez. Porque quando Deus destituiu Saul, foi porque Saul desobedeceu a Deus e não tinha arrependimento. Saul gostava do pecado. Ele gostava de estar em primeiro lugar. Ele queria, a vaidade dele era outra. Mas Davi não. Davi, quando ele cometeu o pecado, que ele caiu em si, e Deus não respondia, ele ficou triste, porque a presença de Deus se afastou dele. E ele não queria que a presença de Deus se afastasse dele por nada. Então, como ele começou a implorar, a pedir, a clamar a Deus, para Deus o perdoar, para Deus falar com ele de novo, deixa eu ver a sua face de novo, conversa comigo, não faz isso comigo, não fica sem me responder, eu preciso da tua presença, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Davi se humilhava todos os dias, até que Deus falou, chega, eu vou. Ele está arrependido de fato, porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece. Então Deus mandou que Natan fosse falar com ele. No momento que Natan falou com ele, ele sentiu, e que Natan disse que ele foi perdoado, ele não se importou em o que ele ia perder. Para ele, se Deus tirasse o reino dele naquele momento, ele não se importava. O que ele queria era a presença de Deus. E Deus sabia disso, porque Deus conhece o coração da pessoa. Por isso Deus o perdoou.
Porque Davi não ficou feliz com o seu pecado. Porque Davi se arrependeu de verdade. Porque Davi estava disposto a colher os frutos do pecado dele. Mesmo ele sabendo que o filho dele morreria, que da própria casa suscitará o mal contra ele, que Deus ia tirar as mulheres dele, ia dar para os outros se deitarem com elas à luz do sol, ele ia ser achincalhado, né? Um rei que poderia se dizer um rei com chifres, né? Assim, né? E mesmo assim ele não se importou com nada, com a reputação dele, ele não se preocupou com nada. A única coisa que ele se importava era que Deus tinha o perdoado e que ele poderia falar com Deus de novo. Tanto é que se você continuar lendo essa que está em Samuel, capítulo 11, a história começa aí. Se você continuar lendo, você vai entender que Davi, assim que Deus falou com ele através de Natã, ele foi para o templo orar. Ele foi para o templo, mesmo sabendo que o filho dele ia ser morto. Ele foi para o templo orar, porque ele ficou feliz, porque Deus falou com ele, mesmo que foi através do profeta, porque Deus não estava falando com ele de forma nenhuma. Então Davi não se importou, ele foi orar no templo. Olha a diferença aí de Saul. Davi estava sendo castigado, sabendo que ia perder o filho e que ia acontecer mais e mais coisas, mas mesmo assim ele foi orar e agradecer a Deus por Deus ter o perdoado. Olha aí a diferença de coração para coração. Então, por que Deus se compadeceu dele? Então, mesmo assim, ele ficou no quarto dele 7 dias orando pela criança para que Deus se compadecesse dele. Mas Deus não se compadeceu disso e a criança morreu. E a partir do momento que a criança morreu, ele que estava jejuando, ele levantou, comeu pão e bebeu água e chamou as pessoas. Então as pessoas falaram, peraí, você estava aí jejuando, não falava com ninguém e agora você levantou que a sua criança morreu? Ele disse, acaso eu vou trazê-la de volta? Eu estava orando para que Deus se compadecesse de mim e não deixasse que a criança morresse, mas a criança morreu. Eu vou ter com ela um dia, mas agora eu não vou ter ela comigo. Então, que Deus seja louvado e que venha o castigo que eu tiver que receber. O importante é Deus não sair da minha presença. Entendeu? A importância, como que o coração de Davi, por isso que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu o pecado, ele se arrependeu e chamou a atenção de Deus para si. Até hoje Davi é lembrado, né? E foi um dos reis mais justos, o único rei que todos falam e que fala da linhagem de Davi, tudo é Davi. Então, esse foi o pecado de Davi, a ruína de Davi e a absolvição de Davi. Gostaria que você meditasse sobre essa história, sobre as lições de vida que ela traz. Amém, pessoal? E como estamos chegando no final de mais um vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês, mas grandemente. Então, eu vou pedir ainda que deixe o seu like, né? E que também, agora que você ouviu toda a história, o desfecho de tudo, eu vou pedir para você comentar. Comenta aí. Comenta o que você achou da história. Se você concorda com o que foi dito aqui. Se você gostaria que eu trouxesse uma outra história. Para que nós venhamos a conversar novamente. Eu gostaria de interagir muito com vocês. Como eu disse, meu nome é Maria. Esse é o canal Você Pode. Porque eu acredito, pessoal, que tudo nós podemos se a gente crer em Deus.
entendeu? Tudo. Então, eu vou me despedir de vocês, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.